meu nome é Sertório e eu acompanharei vocês na disciplina Filosofia e Ética do curso de Bacharelado em Administração Pública. Sou professor do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia desde o ano de 2008. Maiores informações sobre o meu percurso formativo, minhas áreas de atuação e projetos de pesquisa podem ser consultadas no meu currículo Lattes, no endereço seguinte. Como indica o próprio nome, a nossa disciplina está dividida em dois grandes blocos, um dedicado à filosofia e outro dedicado à ética. E esses dois grandes blocos se subdividem em 5 unidades. Na primeira unidade, discutiremos o sentido da filosofia e as características que a definem como área específica do conhecimento, distinguindo-a, portanto, das demais áreas. Na unidade 2, discutiremos a historicidade da filosofia, seus períodos e as problemáticas que caracterizaram a filosofia no curso do tempo. Na terceira unidade, agora sim, relativa à ética, discutiremos uma das principais aplicações da filosofia, ou seja, discutiremos a ética como prática da filosofia na investigação e resolução dos problemas ligados à moral. Na unidade 4, trataremos do sentido político e da sua relação com a ética. Como veremos, uma relação sempre problemática e desafiadora. E na última unidade, trataremos do tema específico da ética profissional, especificamente da ética na profissão do administrador público. O conteúdo das unidades está baseado principalmente na apostila em posse de vocês, elaborada pelo professor Selvino José Asman, mas acrescentaremos algumas leituras complementares, sempre visando o enriquecimento e o aprofundamento de alguns tópicos. Passamos então à nossa primeira unidade, cujo tema é a filosofia. Tentaremos nessa unidade definir filosofia, mas, é preciso dizer, não temos a pretensão de ir além de uma tentativa, dada a natureza plurifacetada e plural do filosofar. O que é filosofia? Isso depende muito daquele que responde à pergunta, da época e do espaço geográfico em que vive ou viveu o autor, a pessoa que tende a definir filosofia. Não há dúvidas de que o significado da filosofia é muito diferente, por exemplo, no século III em solo grego, século III a.C. em solo grego, assim como no século IX em solo italiano, no século XVIII francês e hoje no Brasil. Ou seja, o sentido de filosofia, ele varia essencialmente de tempo, de acordo com o tempo, de acordo com o espaço geográfico dos autores que tentam defini-la. Há, no entanto, uma forte convicção de que, para além desses diferentes sentidos da filosofia, a filosofia por si retrata uma atitude única, unívoca e muito bem definida, tipicamente humana, em relação ao conhecimento, aos objetos e situações do cotidiano. Portanto, seja na Grécia, na Itália, na França ou no Brasil, ontem, hoje e sempre, o que mobiliza o filosofar é uma determinada atitude e tomada de posição dos seres humanos. Ou seja, o filosofar é o ato de pensar, ato bastante comum aos seres humanos. Mas não um pensamento qualquer, mas um modo bem específico de pensamento, que poderíamos definir assim: uma reflexão radical, crítica, sistemática e rigorosa. O pensamento filosófico, ele pode ser dito uma reflexão, palavra que deriva do latim reflectere, voltar atrás, na medida em que é um repensar, um pensar que avança no estudo dos objetos e, ao mesmo tempo, retrocede sobre si mesmo, ou seja, pensa uma coisa,
julga e avalia um determinado objeto e logo em seguida pensa o pensamento, julga e avalia seu próprio ato cognitivo. Portanto, em síntese, o pensamento reflexivo é um pensamento consciente de si mesmo. Um exemplo retrata bem esse aspecto do pensar filosófico, a do espelho. Podemos imaginar a reflexão como um pensar diante do espelho. E assim como o barbear e o pentear diante do espelho aumenta a qualidade e a precisão dessas ações, o pensamento filosófico reflexivo possibilita ao seu executor aperfeiçoar os próprios conhecimentos. Na medida em que o pensar filosófico é um pensar que volta sobre si mesmo, esse voltar sobre si mesmo permite ao pensamento um aperfeiçoamento, o aperfeiçoar-se no conhecimento dos objetos. Além de reflexivo, o pensar filosófico também pode ser dito radical e crítico, no sentido de que é um pensar que vai à raiz das questões, vai aos fundamentos. Não se contenta em ficar na superfície das coisas, mas persegue a essência, aquilo que torna uma coisa aquilo que ela é. Nesse sentido, o pensar filosófico desmascara o equívoco natural de se confundir essência e aparência. Pelo contrário, o pensar filosófico admite de saída que a aparência das coisas não é nunca reveladora de sua essência, contrariando assim o senso comum. O senso comum é um conhecimento superficial das coisas, não extrapola jamais o domínio das aparências. Embora ele seja muito presente em nossas vidas e nos ajude a resolver os problemas práticos do dia a dia, não é em nada reflexivo, crítico e rigoroso, pois é um conhecimento, pois é um saber transmitido de geração para geração. É fundado na tradição e na repetição, sem levar em consideração os reais motivos pelos quais algo se faz assim e não de outro modo. Nesse sentido, o senso comum se aproxima da crença e do dogmatismo. Um exemplo bastante vulgar, mas que ilustra muito bem o senso comum, né, pode ser relatado na seguinte história. A filha foi almoçar na casa da mãe. A mãe, então, no momento de assar o peixe, cortou a cabeça do peixe e o colocou na assadeira. A filha, então, a interrogou: por que, mãe, cortaste a cabeça do peixe antes de assá-lo? A mãe respondeu à filha: aprendi assim com a sua avó. Foram, então, interpelar a avó o porquê desse ato, porquê desse hábito. A avó, então, disse, da mesma forma, que teria aprendido com a bisavó, com a própria mãe. Foram, então, a bisavó perguntar o porquê do hábito de se cortar a cabeça do peixe antes de assá-lo. E a bisavó, então, esclareceu que, naquela época, ela não possuía um tabuleiro grande o bastante que coubesse o peixe. Por isso, a necessidade de, antes de assá-lo, cortar a cabeça, que era aquela parte menos proveitosa para a alimentação. Ou seja, uma prática, né, uma ação dada como verdadeira, do ponto de vista do senso comum, pode encontrar como justificativa meramente a repetição. Não há uma explicação profunda, não há uma razão, uma essência de um ato praticado, mas simplesmente uma transmissão de geração para geração. Então veja, a filosofia, enquanto um pensamento crítico e radical, ele é exatamente a ruptura com esse tipo de posicionamento em relação ao conhecimento. A filosofia investiga a essência das coisas e não pode admitir exatamente qualquer tipo de conhecimento que se baseie somente na repetição, que se baseie somente na tradição. Nesse sentido, o pensamento filosófico ele nega o senso comum,
nega aquilo que é superficial, nega aquilo que é meramente aparente. Ele começa afirmando não saber aquilo que imaginava saber. É uma atitude, portanto, cética, em certo sentido. E é nesse sentido também que se pode dizer que a filosofia nada tem a ver com a visão de mundo, tal como muitos querem. Há uma opinião comum, né, de se atribuir à filosofia uma visão de mundo. No entanto, uma visão de mundo, ela pode ser representada exatamente pelo senso comum. Né? Então é nesse sentido que não é correto dizer que a filosofia é uma visão de mundo. Porque uma visão de mundo está calcada na tradição, muitas vezes, na repetição, né? Naquilo que nos é passado de geração para geração. Dando prosseguimento, outra característica fundamental do filosofar é o seu aspecto sistemático. Em outras palavras, a filosofia ela é metódica em suas investigações. Ela tenta cercar os seus objetos por todos os lados, sem pressa e sem atropelos. Tão comprometida está em conhecê-los racionalmente. Ou seja, tão preocupada está em conhecer seu objeto de forma neutra e objetiva, de formular um conhecimento com validade universal, que revele a essência dos objetos, que a filosofia jamais rompe esse seu compromisso. Tá? Ela, nesse sentido, precisa ser sistemática, rigorosa, né? Seguir passo a passo, né? Sob pena de romper essa sua missão, essa sua busca. Ou seja, a filosofia evita desvios por meio de atalhos, ela enfrenta os desafios, por maiores que sejam, colocados ao conhecimento racional do objeto. Também nesse sentido, a filosofia é rigorosa, pois só admitirá saberes demonstrados, provados, dotados, portanto, de uma precisão e clareza racionais, recusando assim o assentimento às crenças e às opiniões. Isso ilustra a principal diferença entre a filosofia, a religião e outras formas de conhecimento, como a teologia e a mitologia, bem como a identidade da filosofia com a própria ciência. Dado esse seu caráter sistemático e rigoroso, há uma profunda semelhança do pensar filosófico com o pensar, que diríamos, científico. Para melhor precisar a questão, a distinção entre filosofia e ciência, ela só viria a acontecer no século XIX, por volta de meados do século XIX. Seja na antiguidade, mesmo na Idade Moderna, no século XVIII, a filosofia e a ciência, elas se equivalem, são equivalentes. Nesse sentido, também, é preciso dizer, a filosofia nada tem a ver com aquilo que muito frequentemente se atribui a ela, né? Crendo se tratar de uma sabedoria de vida. Uma sabedoria de vida incluiria, por exemplo, o budismo, o cristianismo e outras religiões. E como podemos ver aqui brevemente, a filosofia, por ser sistemática e rigorosa, né, exige demonstrações, exige um rigor na sua investigação, né, que falta exatamente a essas expressões do conhecimento, às religiões. As religiões baseiam-se na fé, na crença. A filosofia exige demonstrações, provas, um conhecimento racional. A atitude filosófica, como vimos, ela é típica do homem. O homem filosófico. Por isso, algo que é próprio à nossa espécie, a espécie humana. No entanto, as primeiras evidências dessa atitude, pelo menos do ponto de vista de uma historiografia oficial,
foram observados no território das colônias gregas, por volta do século V e VI a.C. Período de grandes transformações políticas e sociais naquelas colônias, do desenvolvimento do comércio, da expansão colonial, né, expansão da colonização e o florescimento cultural, seja na poesia, no teatro, na pintura, na escultura. E essa somatória de acontecimentos dados ali no século V e VI a.C., se convencionou chamar nascimento da filosofia. O imperador Alexandre, que foi aluno de um dos grandes filósofos da antiguidade, Aristóteles, levou a filosofia da Grécia para o Oriente Médio. Depois, com a conquista dos romanos, ela foi levada para Roma e, entre os romanos, foi muito estudada. De Roma, se expandiu depois por toda a Europa, dando assim, né, força à ideia de sua origem eminentemente grega e ocidental. A filosofia que hoje praticamos, inclusive no Brasil, é grandemente tributária dessa expansão da cultura grega, seja primeiro através de Alexandre, depois por meio dos romanos, né? Então, a filosofia que nós fazemos hoje, ela é altamente tributária dessa origem grega. No entanto, insisto, o filosofar é uma atitude humana, portanto, diz respeito à espécie humana, né? Mas, inegavelmente, há uma centralidade do mundo grego nesses assuntos. A fim de ilustrar toda essa argumentação do professor Selvino na apostila, né, é interessante recuperar na Grécia, especialmente nos diálogos de Platão, duas distintas concepções de filosofia, né? Uma que se poderia atribuir a Sócrates e outra própria de Platão, né? Mestre e discípulo, né? Ou seja, Sócrates foi mestre de Platão e Platão discípulo de Sócrates. Veja, uma observação importante é a de que Sócrates não deixou nada escrito, né? No entanto, há um consenso entre os especialistas de Platão de que os seus primeiros escritos, né, os primeiros escritos de Platão, representam o pensamento de Sócrates, né? Em que há a convicção de que os primeiros escritos de Platão eles dão voz ao pensamento socrático. Não há ainda um pensamento maduro próprio de Platão, mas Platão representa o que teria sido o pensamento de Sócrates. Então, a grande fonte para se compreender a filosofia de Sócrates é Platão. Selvino, o autor da apostila, ele então nos oferece duas importantes concepções de filosofia, né, que podemos encontrar aí nesse solo grego, né? Uma que seria atribuída a Sócrates e que nós encontramos no diálogo platônico Banquete, e uma que seria tipicamente platônica, essa sim, né, de um pensamento propriamente platônico, que encontraremos na República. Em Sócrates, existiria uma concepção de filosofia enquanto busca da sabedoria. Uma atitude ilustrada no diálogo por meio de Eros, a figura de Eros, que é a figura do amor. Então, a filosofia como uma atitude amorosa. Segundo o mito que vocês encontram na apostila, amor, né, ou Eros, é filho de Poros, deus da riqueza, com Penúria, uma mendiga. O amor tem, portanto, né, uma natureza dividida. E a filosofia, como atitude amorosa, também encontraria essa natureza bipartida. Ou seja, amor herdou do pai o desejo e a capacidade para a sabedoria e para tudo aquilo que é belo e bom. Herdou da mãe, por outro lado, a penúria, a carência das coisas, de modo que se deita no chão, nu, descalço, não tem abrigo. Sócrates irá relacionar a filosofia ao amor, pois a filosofia revela, como filho de Poros, ou o filósofo revela, como filho de Poros, a disposição para a sabedoria e a beleza.
mas, como os da linhagem de penúria, não abandona jamais a carência, a falta, a ignorância das coisas. Nesse sentido, a filosofia tende a ser uma busca permanente pela sabedoria. Permanente porque nunca se completa, porque nunca alcança o objetivo, o objeto do desejo, a sabedoria. Se inclina a ela, deseja coisas grandes, ricas, porque é filho de Poros, mas é incapaz de participar dessas coisas grandiosas e ricas, porque é filho de penúria. Então o filósofo, ele é amante da sabedoria, ele é amante da verdade, mas é ao mesmo tempo convicto de que jamais possuirá, seja a sabedoria, seja a verdade. Não obstante, não deixa jamais de desejá-la, de buscá-la. Então essa é a concepção de filosofia tipicamente socrática e que encontramos no diálogo banquete. A filosofia é uma busca da sabedoria, portanto, uma atitude amorosa. Por outro lado, já propriamente uma concepção platônica, né? Na República encontramos sim a ideia da filosofia como sabedoria, como conhecimento da verdade. Essa concepção é muito bem ilustrada, né, na conhecida alegoria da caverna. Todos nós já em algum momento encontramos essa alegoria de Platão, é muito famosa. O filósofo, segundo esta alegoria, é aquele dentre os acorrentados no fundo da caverna que se liberta dos grilhões e, vencendo o íngreme caminho que leva para fora da caverna, sai da caverna e encara o sol e os objetos iluminados pela luz do sol. Sem dúvida, aí a metáfora do filósofo, do indivíduo que se indispõe com as opiniões, com as crenças, com os dogmas, com o senso comum, com o mundo das aparências, próprio da sua sociedade, da sua cultura, a caverna escura onde nos encontramos, né, e onde só percebemos as sombras. E num árduo movimento de emancipação, de libertação dessas influências, persegue o verdadeiro sentido das coisas, a essência da realidade, a sabedoria, o sol e os objetos vistos através de sua luminosidade. Mas o movimento de saída da caverna se completa com o segundo movimento. Platão incorpora no seu mito uma dimensão política, ética e pedagógica. O sábio, o filósofo, aquele que conhece a verdade, incorpora ao mesmo tempo tarefas que são propriamente políticas e éticas. Ou seja, esse movimento de saída da caverna se completa com o segundo movimento, o de retorno à caverna, ou seja, o do reencontro do filósofo, do sábio, com a sociedade, com os prisioneiros do senso comum. Este segundo ato revela as implicações, como disse, políticas, éticas e pedagógicas do mito. Pois o filósofo deve comunicar aos habitantes da caverna a realidade, a clareza dos objetos fora da caverna. O filósofo, portanto, não deve se contentar com a sabedoria adquirida, mas deve assumir a difícil missão de proliferá-la e de transformar com a sabedoria a sociedade e a cultura. Platão, com essa sua concepção, tinha em vista os problemas políticos de sua Atenas, que tempos antes havia injustamente condenado à morte seu mestre Sócrates. Na opinião dele, uma atitude verdadeiramente injusta. Como o filósofo conhece a essência das coisas, conheceria também a essência da justiça. E se elevando ao mais alto cargo político, a do rei filósofo, poderia torná-la a medida da polis, seja nas suas resoluções, seja na educação dos seus cidadãos.
Então há embutido no mito de Platão, na concepção de filosofia platônica, um compromisso do filósofo com o esclarecimento dos cidadãos, com a emancipação política. Mas apesar da beleza dessa ideia, né, contemporaneamente se conclui que a concepção platônica de política ela é verdadeiramente problemática. Por quê? Porque ela é totalmente contrária aos valores democráticos. As decisões políticas, segundo a visão de Platão, elas devem ser decisões técnicas, baseadas em conhecimentos muito bem precisos, né? E, portanto, prerrogativas somente daqueles que possuem esses conhecimentos. Ao mesmo tempo, essas decisões não podem ser questionadas pelos cidadãos que, prisioneiros da caverna, não são capazes de entendê-las. Do ponto de vista do pensamento político, como mostra Hannah Arendt, essa é já a dinâmica dos regimes totalitários, das ditaduras. Nesse sentido, a concepção política que se deduz da teoria platônica da filosofia, a concepção platônica de filosofia, é extremamente problemática e, no mundo contemporâneo, altamente questionável.